Eu não gosto de falar mal do trabalho dos outros, principalmente quando eu não sei qual foi a parte do processo. Eu também, nunca falo mal. Ô, mãe, eu tô gravando. No máximo as verdades. Mas lá pelo TikTok, pelo Instagram, algumas pessoas vieram perguntar minha opinião sobre. Sabe como é que é? Gera polêmica, a galera quer saber. Então, como perguntaram não foi só uma vez, eu vou dar minha opinião. Se você não me conhece, eu sou o Cris. Eu já E hoje vamos falar sobre o rebrand do Chiquinho. O sorvete Chiquinho já tem um bom tempo no mercado e está em praticamente todo o Brasil. Pelo menos só na cidade que tem um shopping deve ter um Chiquinho perdido lá no meio oferecendo seus sorvetes. E ele tem uma identidade visual marcante. Se você já conhece a marca, você vê lá longe no shopping, cheio de gente na fila e consegue identificar que é Chiquinho. E isso é o que chamamos de identidade. Se você não sabe o que eu tô falando, o logo do Chiquinho era assim e agora está assim. Crazy, o que é que tu achou dela? Bom, mãe, eu acho que eles esqueceram o básico. Arrumar o quarto? Não, é que não se joga fora décadas de reconhecimento. Entre as diversas reclamações que eu vi sobre a marca, uma das principais é o ícone do sorvete lá no meio. Que o pessoal achou que tá meio com cara de free pick. Pior que faz sentido. Mas pra mim o que chama a atenção é a total desconexão com a marca antiga. Sim, alteração total, por completo. O que desconecta por completo o público que já estava acostumado com aquela identidade antiga. Sim, não sobrou nada para se conectar. Vamos ver aqui na prática, começando com os anéis. Aqui se eu pegar a ferramenta grade polar, clicar e arrastar, eu vou conseguir criar ali em cima. Eu visualizo que está quase batendo. Vou adicionar mais um, ó. Basicamente vai bater, ó. Segurando o Shift, consigo criar. Então está praticamente ali dentro, uma pequena variação, mas está bem próximo. E o que é que a gente tem marcante nessa grade? E aqui, ó, com o Shift M, a ferramenta construtor de forma, vou pegar aqui a minha janelinha de amostras, tá? Vou pegar o vermelho aqui e eu consigo pintar um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. Então repare que as distâncias entre o branco e o preto são iguais. Eles são idênticos, eles mantêm uma proporção. O que foi alterado na nova marca? Se eu utilizar a grade polar aqui, ó, eu vou visualizar que eu preciso bem mais anéis. Deixa eu remover os laterais aqui com a seta para o lado e com a seta para cima eu consigo adicionar, ó, mais. Repare que a proporção ela é bem diferente. Essa proporção aqui, Shift M para a gente contar, eu vou ter, ó, uma externa e duas internas. Uma externa e duas internas. Essa é a proporção, é 2:1, ó. E assim vai até o final. Sim, então apesar dele manter ali mais ou menos o contexto do alvo, ele altera a sua proporção, então desvincula um pouquinho com o original. Até aí nada grave. A não ser que piora um pouquinho a leitura à distância. Ou seja, se você está vendo lá longe no shopping, talvez não fique tão claro. Isso você consegue fazer pelo teste, ó, reduzindo. Quanto mais reduzido, mais complicado fica de ver as linhas. O grande complicador, falando de anéis, é a questão de cores, né? Que a gente tem a alteração da cor padrão, do vermelho. Então, puxando aqui para o canto, selecionando aqui, com Y da varinha mágica, pega aqui a cor preta, com conta-gotas vou pegar lá a cor, ó. E posso remover a borda de modo geral aqui, ó. Então já tem aqui os nossos novos anéis. E para a gente comparar um pouco melhor essa questão da paleta de cor, que talvez seja um dos maiores agravantes aí dentro, eu vou gerar as amostras para a gente ter elas em mãos. Basicamente, ó, são 3 cores, aonde eu vou pegar, ó, 1, 2, 3. Esse aqui pode ser, ó, esse padrão de marrom. Aqui pode ser o branco. Temos uma nova cor, uma quarta cor aqui, que é a casquinha, né? Foi esquecido. Enquanto na identidade antiga, tínhamos 3 cores no padrões de cor. Então, basicamente, alterar essa para azul e essa para vermelho. Opa, aqui. Vou fazer uma cópia das duas paletas de cor para a gente colocar lado a lado aqui em cima e fazer um pequeno comparativo. Repare bem o que acontece com as cores. Antigamente a gente tinha cores complementares. Então se eu pegar aqui o vermelho, ó, e colocar aqui como cor complementar, ele apresenta aqui uma pequena alteração de ruído, saturação e brilho, né, para chegar mais ou menos ali próximo. Porém, está no outro espectro de cor. Sim, o que dá um contraste fenomenal entre as duas cores dominantes. Porém, nessa nova combinação, a gente está com cores mais análogas. Ou seja, saindo do vermelho, eu consigo, ó, escurecer um pouquinho. Ou, saindo do vermelho ainda, eu posso mudar pouca coisa a saturação e clarear bastante, ó. Então, dessa forma, a gente não tem nenhuma cor com um destaque muito mais forte. Sim, tem predominância do vermelho, mas não com um contraste tão forte com as outras. E sim como uma pequena variação. Com
Guardissimamente, vamos para frente. Sim, meus amigos, a fonte também não mantém nada da original. Repare que originalmente ela está em minúscula e agora está tudo em caixa alta. Como se estivesse gritando para você. A cor é azul, ou seja, uma cor complementar do vermelho. Aqui é só uma cor análoga e saiu do preenchimento e foi para a borda, o que pode ser problemático de acordo com a aplicação. Sim, porque o que realmente destaca a fonte aí é o seu traçado. Então, dependendo da aplicação, pode ser que tenha que se aplicar mais um traçado, que daí ficarão 2 traçados. E bate de novo naquela questão de leitura à distância. Muito traçado se entrelaça. E na fonte também, aqui a gente visualiza que é uma fonte bem Bauhaus, ou seja, a gente consegue fazer ela todinha com círculos e linhas. Acredito que essa antiga também seja uma fonte autoral. Não sei, mas acho que é. Mas a nova eu posso afirmar. E foi feito pelo Faber-Hag Type, que tem algumas grandes marcas e fontes desenhadas no seu portfólio. Dá uma olhadinha aí, ó. Mas vamos visualizar o que é alterado ali anatomicamente. Então, como comentei, boa parte da fonte aqui a gente consegue trabalhar simplesmente com formas básicas, do mais puro da escola Bauhaus. Então, ó, por exemplo, se eu colocar um círculo aqui, ó, ampliar seu traçado, o cara pegar a tesoura, cortar aqui e deletar esse miolo, só falta eu colocar aqui, ó, com os cantos arredondados. No mesmo princípio, a gente consegue fazer as demais fontes, ó, por exemplo, vou pegar aqui, ó, o N, para trabalhar com ele ali, uma espessura um pouquinho maior, pego a tesoura, corta aqui e esse pode ser mais ali em cima. Deleto essa parte, seleciono aqui, vou pegar a caneta, ó, e desço lá, ó. Já faço o pezinho. E aqui atrás a gente faz só uma linha mais ou menos no mesmo padrão. Ó. Bom, você já entendeu a lógica, dá para criar a fonte toda só com linhas retas e círculos recortados e trabalhando tudo isso no tamanho do traçado. Mas Bauhaus é impossível. A fonte nova, apesar de estar em caixa alta, ela remete um pouquinho antiga. Só que ela é bem mais interessante trabalhada. Dá para reparar nas pontas aqui, ó, que ela gera como se fosse um creme, um detalhe um pouquinho maior e não é simplesmente arredondada. Conseguimos ver que nas pontas tem um pouco de área reta, ou seja, ela não é totalmente curva como a antiga. Aqui também tá legal, ó. Aqui no N a gente consegue visualizar uma curva. Ou seja, a fonte está muito mais cremosa, o que lembra um pouco sorvete e isso eu achei interessante. Parte do processo seria similar. Eu teria que criar aqui, deixa eu apagar um pouquinho para visualizar, um círculo para iniciar esse molde, mas o trabalho seria um pouquinho maior. Ó. Primeiro que ele não tem uma proporção perfeita, ele tem uma curvatura um pouco diferenciada e se eu cortar aqui, ó, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, ele não vai ficar tão perfeito. Eu consigo até na parte de cima, ó, ajustar. Porém, essa parte de baixo aqui já fica um pouquinho mais complicado de acordo da ponta. Claro que trabalhando nessas ocasiões, obrigatoriamente você vai ter que converter o seu traçado em preenchimento. Aqui, ó, expandir. E muitas vezes o lápis aqui, ó, já te ajuda bastante. Agora, na parte que a gente utilizava linhas retas, nessa ocasião, obrigatoriamente teremos que trabalhar com retângulos. Então, ó, se eu clicar e arrastar ali, ó, deixar um pouquinho mais visível aqui e vou arredondar. Mas eu preciso arredondar por aqui porque as partes superiores vão ficar levemente retas. Ó, consigo duplicar e aqui, ó, recriar. Aqui o processo se repete por praticamente tudo. Vou aproveitar só o N, que é um pouquinho diferenciado. Então, eu vou selecionar os dois, arrastar lá, ó, deve dar a mesma proporção, pela lógica. Pequena variação aqui da proporção. Agora eu posso pegar a caneta, ó, fazer um leve traçado. É interessante que eu tenha controle dos dois lados, então vou quebrar aqui com o bezier, ó, essa vem um pouco para dentro, e a gente repara que aqui vem um pouco para fora, vamos deixar como traçado, ó, e vou ampliar. Ó. Então tem uma leve curva ali, ó, vamos ajustar para manter lá, ó, com a proporção, e aqui também para bater a curva ali, ó, pequenos ajustes. Então, ó, se eu visualizar, tá ali. Aqui eu ainda posso ajustar, mas para isso eu preciso converter isso em curva. Ó. Converti em curva, agora eu consigo fazer um pequeno ajuste aqui. Ó. Agora é só mesclar tudo aqui, ó, no Pathfinder e temos ali. Ó. Todas as ferramentas que eu mostro aqui, eu ensino também lá no Illustrator de A a Z. Que na verdade lá eu mostro tudo, eu mostro de A a Z. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Claro que a genialidade da fonte está na sua concepção e principalmente por conseguir trazer essa parte do creme para ela. Ai, Cris, eu gostei, saboroso. Eu realmente acho essa fonte interessante, só acho que ela foi mal aplicada nessa concepção. E por fim vamos para a parte polêmica. A casquinha de sorvete no meio do alvo. Se liga aqui. Repara aqui nas questões de cores, né? Apesar de ter a divisão, ela não é
tão clara, mas até aí está harmônica. Ela identifica o produto de forma clara e fácil e é um ícone fácil de reconhecer. E o que pega, então? O grande fato é de ele não ter uma identidade tão específica. Então, se eu entrar no site como FreePic, por exemplo, e colocar ali, ó, casquinha de sorvete, ícone, e visualizar, eu tenho belos pontos de partidas com um certo grau de similaridade. Porém, no meu ponto de vista, o fato de ser um ícone muito simples não é o complicador. O grande complicador é que ninguém nunca viu isso na vida. Sim, esse elemento nunca nos foi apresentado e agora ele é o principal na identidade. Você bate a cara e tá ali o sorvete. Eles mudaram toda a base do alvo. Eles mudaram todo o padrão de caractere. Mudaram todas as cores e ainda botaram o elemento principal que eu nunca vi na vida. Eles acabaram com todas as memórias afetivas que nós tínhamos do sorvete. Ah, eu ainda fico com vontade de comer. É que tem açúcar e gordura saturada, né, mãe? E agora vem a hora de palpiteiro de plantão. Sim, palpiteiro porque eu não participei do briefing e não sei o que o cliente pediu e qual era a necessidade. Vai que era o cliente que queria essa casquinha de sorvete aí. Primeiro ajuste que eu faria é trazer de volta a paleta antiga. Então posso pegar aqui o vermelho e puxar para esse cara aqui. O ícone eu vou tirar por enquanto. Eu particularmente não colocaria o ícone, mas pode ser solicitação do cliente. Eu utilizaria essa fonte sim. Eu realmente gosto dela. Aqui na questão das fontes, vou entrar dentro dela. Eu colocaria aqui o meu traçado em branco e a minha borda eu puxaria para o azul novamente. E vamos puxar ela aqui para o meio. Deixa eu apagar esse fundo daqui. Até gosto dela maiorzinha, mas vamos manter um pouquinho a proporção antiga. Olhando lado a lado, a gente visualiza que, apesar de alterada e bem mais moderna, ela ainda mantém a identidade. E caso precise mesmo desse ícone, talvez ele caia bem compondo o caractere. Mais ou menos assim. Dessa forma é novo, mas mantém a sua identidade. Eu ainda tenho dúvida dessa casquinha. E aí, o que achou? Concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário. Para você continuar os seus estudos, eu vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de vídeos. Valeu, chão!